interromper a qualquer momento, perguntar a qualquer momento. Quanto mais interação, melhor, menos parecido com uma atividade assíncrona, menos parecido com uma aula assíncrona, a gente fica. Né? Então, compartilhando aqui com vocês a nossa lousa, vamos lá, vamos retomar rapidamente, né, algumas coisas que a gente começou a discutir na semana passada. Estamos numa disciplina de tópicos. Os tópicos que a gente vai estudar é o tópico de fenômeno de completude e incompletude, de lógica de primeira ordem e, em particular, de teorias de primeira ordem. Nós vimos com aquela discussãozinha que nós fizemos a partir do trecho do von Richenort que eu apresentei para vocês, que há dois sentidos de completude. Né? Tem um sentido que se coloca que é o seguinte: olha, eu tenho uma teoria de primeira ordem T qualquer. Essa teoria é uma linguagem de primeira ordem, uma linguagem formal, axiomas próprios da teoria, axiomas lógicos, regras de dedução. Temos a teoria. Se eu olhar para uma sentença phi qualquer, que está na linguagem dessa teoria, né? Por exemplo, se a linguagem da teoria, se a teoria é aritmética, e a linguagem da aritmética é uma que envolva sucessor, zero, soma, você tem uma sentença do tipo: para todo x existe um y, tal que se o x é diferente, se o y é diferente de zero, então o x é o sucessor de y. Essa é uma sentença, por exemplo, da linguagem da aritmética. E aí uma pergunta que o Hilbert e o Ackermann colocaram lá nos princípios de lógica matemática de 1928 é o seguinte: se a gente tiver não numa teoria, mas sim uma teoria que não tem símbolos não lógicos, nós estamos na lógica, né? Só tem dois tipos de axioma: φ ou não φ, e se nós temos uma instanciação, então nós temos um existencial. Só esses dois tipos de axioma. Então, será que qualquer sentença que eu escrever na linguagem da lógica vai ser o caso que eu provo ela, ou então eu provo a negação dela? Eles responderam essa pergunta dizendo: não, nesse sentido, a lógica não é forte o suficiente. Existem sentenças que são indecidíveis e eles já provaram isso em 28. Mas será que não tem um outro sentido, então, de completude? Um sentido em que a gente não prove um teorema ou a negação dele para qualquer sentença da linguagem, mas sim para aquelas que são válidas. Veja, se a gente olha para uma sentença, tem três possibilidades para ela. Ou ela é válida, ou ela é inválida, ou ela é uma contingência. Se a gente está no contexto proposicional, isso significa dizer que uma sentença proposicional ou ela é uma tautologia, ou ela é uma contradição, ou ela é contingente. Em primeira ordem, a gente diz: ou ela é válida na teoria, é válida na lógica, ou ela é inválida, ou ela é uma contingência. Ser válida logicamente é valer em toda a estrutura adaptada para a linguagem. Ser inválida é não valer em nenhuma estrutura adaptada para a linguagem. E ser uma contingência é valer em algumas e não valer em outras. Então eles perguntaram: será que nesse sentido mais fraco, de que sempre que a sentença é válida, a gente verifica que ela é um teorema, e também vale a volta de sempre que algo ser um teorema, a gente conseguir verificar que ela é válida? Bem, esse lado aqui é fácil. Inclusive, o exercício 2 da lista da semana passada sai em 3 linhas ali, você mostrar que tudo que é teorema é válido na teoria. É só fazer uma induçãozinha no cumprimento da demonstração. Agora, tem o outro lado que é mais difícil. E quem que mostrou esse lado difícil? Foi o Gödel, em 1929, com publicação em 1930.
Então, é esse resultado que a gente está se dedicando agora. Esta noção mais forte a gente vai deixar para voltar a ela, revisitá-la e discutir. Vamos usá-la em alguns momentos, mas vamos discuti-la em profundidade no segundo momento, quando a gente falar do teorema da incompletude. Então, Gödel mostrou que, de fato, é o caso que uma teoria, ou melhor dizendo, uma sentença é válida numa teoria, se e somente se ela é um teorema da teoria. Então, nós temos aqui uma identificação entre um conceito, uma noção semântica e um conceito, uma noção sintática. Dedutibilidade corresponde, se identifica, colapsa, pelo menos no nível extensional, com a validade semântica da sentença. Beleza? Dá só licença um minutinho, deixa eu ver se o pessoal ninguém escreveu, não apareceram, não mandaram notícia também. Mostrar esse teorema do jeito como o Gödel o estabeleceu dá um pouco de trabalho, porque a prova do Gödel envolve aspectos bem peculiares da teoria em questão. Você tem que olhar exatamente aqui para os axiomas, para as regras, você tem que olhar para a teoria. Ah, tá, o Gustavo avisou que não vai ver. Você tem que olhar para os axiomas da teoria e dar um pouco de trabalho. Então, o que a gente vai fazer é mostrar outro resultado. A gente vai mostrar que, se uma teoria é consistente, isso ocorre se e somente se essa teoria tem modelo. Essa aqui é a versão de completude provada pelo Henke em 1950, e ela tem duas vantagens. Né? A primeira vantagem é que ela não olha para aspectos próprios da teoria. O jeito que a gente vai fazer serve para todas as teorias, na primeira ordem. E uma segunda característica importante é que essa prova ela meio que introduz uma série de técnicas e de modos de trabalhar logicamente que depois se alastrou para um monte de sistemas lógicos. Se você está estudando lógica, seja ela lógica de primeira ordem, lógica não clássica, lógica intuicionista, lógica modal, uma das coisas que você tem que verificar é a completude, tem que verificar se de fato o sistema formal, seja no sistema formal intuicionista, um sistema formal modal, um sistema formal para consistente, ou o que quer que seja, se esse sistema formal dá de fato conta de capturar tudo aquilo que semanticamente é válido na lógica que você está trabalhando. E para fazer isso, uma estratégia que tem sido bem corrente desde 1950 é reproduzir em maior ou menor grau a prova que o Henke apresentou. Em particular, né, a gente tem que provar que existe uma estrutura que é modelo da teoria, a gente tem que provar que existe esse modelo. Provar que existe ele é defini-lo, é estabelecê-lo. E para estabelecer para a primeira ordem, você usa elementos depois para provar a completude modal, completude de lógicas não clássicas de primeira ordem e assim por diante. Beleza? Que esta equivalência é de fato o caso, a gente discutiu com todos os detalhes na terça-feira da semana passada. Nós vimos que, de fato, se você adota Gödel e uma das hipóteses de Henke, você mostra a outra. Se você adota Henke e um dos lados aqui da implicação de Gödel, você mostra o outro lado. Então, essa equivalência está dada. O que a gente vai fazer a partir de hoje é provar esse enunciado. Ok? Uma teoria é consistente se e somente se ela tem modelo. Para o pessoal que perdeu a semana passada, caso não lembre, dá uma revisadinha, está lá nas notas de aula, está na gravação, como que a partir de uma linguagem você estabelece um modelo para essa linguagem. Se a linguagem tem símbolos
de função e de constante e um certo predicado binário, por exemplo, essa estrutura vai ser algum domínio não vazio, algum conjunto não vazio, pode ser os naturais, pode ser os reais, pode ser os complexos, pode ser os inteiros, pode ser espaço de polinômio, pode ser o que você quiser aqui como conjunto. Se esse aqui é um símbolo de função binário, então você vai ter que ter uma função para interpretar esse símbolo, né? Por exemplo, a soma, poderia ser o produto, poderia ser a função que você quiser, mínimo, múltiplo comum de entre dois caras. Você vai precisar de uma constante. Essa constante pode ser qualquer indivíduo do domínio, pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 7, esses são os naturais. Você vai precisar de uma relação binária. Esta relação binária pode ser a relação de menor ou igual, relação de maior ou igual, e assim por diante. Cada símbolo da linguagem tem que ter uma contraparte, né, estrutural, e esta relação aqui é a relação central para a gente. Conforme a gente precisar dela e conforme pintar alguma dúvida, sempre fique à vontade para perguntar. Mas a definição recursiva disso, eu meio que... Meio não, eu explicitamente estou pressupondo ela para a nossa disciplina. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar a construir o argumento. Deixa eu abrir, perdão, que errei de página. Vamos começar a mostrar o argumento do teorema da completude na versão de Henkel. Ou seja, queremos verificar que se uma teoria tem modelo, então ela é consistente e reciprocamente. Se a teoria é consistente, uma teoria ser consistente significa, por exemplo, que ela não deriva uma contradição. Equivalentemente, significa dizer que nem todas... Existem sentenças que não são teoremas nessa teoria. Se a teoria é inconsistente, ela deriva tudo. Em particular, ela deriva contradições. Ela deriva fórmulas da forma φ e não φ. Então, ela é consistente se e somente se existe um A, tal que A é modelo de T. Se tiver pequena a letra aí, você me avisa. Se não, é isso que a gente vai começar a argumentar. Tem dois lados, né? Temos que mostrar uma implicação. A semana passada nós discutimos esta implicação na presença desta outra hipótese. Então, para mostrar um lado, a gente usava, por exemplo, T é consistente, usava isso e chegava à conclusão que existe um A que é modelo de T. Agora a gente vai abrir mão dessa hipótese e mostrar só esse resultado. Uma teoria ser consistente é equivalente a afirmar que ela tem algum modelo. Tem um lado que é fácil, tem um lado que é difícil. Qual que você achuta que é o lado fácil? Será que o lado fácil é aquele que envolve a gente mostrar que tem um modelo? Ou é aquele que envolve a gente não ter que mostrar que tem um modelo? Quer dizer, ó, existe um cara, apresentar uma testemunha para ele. Será que é fácil, assim, ó, a parte fácil é apresentar essa testemunha? Não, né? A parte fácil é a outra. A parte trivial é a volta. Se A tem modelo, se T tem modelo, então A é consistente. Essa volta aqui é o lado fácil. Se T tem modelo, então T é consistente. Como que a gente pode... Não sei se deu tempo, né, do pessoal que estava semana passada, o Matheus, o Nilson, o Hendrick, nem que darem uma pensadinha nisso aqui. Mas como que a gente poderia tentar começar a mostrar um troço desse? Se T
tem modelo, então é consistente. Bem, vamos assumir a nossa hipótese. Suponha que A é modelo de T. Ou seja, o que isso significa mesmo? Significa dizer que todo axioma não lógico de T é válido em A. Em outras palavras, se você tem algum axioma não lógico, φ, então A é modelo de φ. Olha, a gente quer chegar na consistência. Para provar que algo é consistente, basta que a gente mostre que tem algo que não é demonstrável nesse sistema. Do fato de ter modelo e da suposição não, da definição, né, da relação de satisfatibilidade, já que você está supondo que tem esse A, o que você pode afirmar? Claramente não é o caso de que A é modelo de φ e não φ. Qualquer que seja a φ na linguagem de T. Ok? Por que não é o caso disso? Pela definição da relação de satisfatibilidade. Se fosse o caso de A ser modelo de φ e não φ, o que você tinha? Você ia ter que A é modelo de φ e A é modelo de não φ. A interpretação desse símbolo é a conjunção. E as condições de verdade para que isso aconteça é que A é modelo de φ e não é o caso que A é modelo de φ. Absurdo. Então, de fato, nunca é o caso de A ser modelo de φ e não φ. Eu tinha falado, né, não é modelo, mas tinha escrito é modelo. Claramente aqui, não é modelo. Bem, se A não é modelo dessa sentença, mas A é modelo de T, então φ e não φ não é válida em T. Tá joia? Faz sentido isso? Porque, olha, como A é modelo de T, e A não é modelo dessa sentença, então essa sentença não é válida em T. Agora entra o teorema da validade. O que o teorema da validade fala para a gente? O teorema da validade é aquele que estava lá na lista de exercício. Ele fala, se algo é teorema, então esse cara é válido em T. O que significa dizer que é válido em T? Repito, todo mundo que é modelo dos axiomas de T é modelo de φ. Mas espera aí, se vale essa implicação, então também vale a contrapositiva. Se φ não é válido em T, então φ não é teorema de T. Logo, pelo teorema da validade, temos que T não prova não φ e φ. Mas espera aí. Se tem uma sentença que não é teorema, é porque então a teoria é consistente. Porque se ela fosse inconsistente, tudo seria teorema, em particular essa daqui. Eu estou falando e não estou escrevendo, né? T não prova, filho. Ela
contrapositiva. Então, como não é teorema, a teoria é consistente. Professor, parte da contrapositiva também, já da demonstração, daria. Suponha que ela não é consistente. Ela provaria φ, não φ. Aí você caminha para o outro lado, usando justamente essa da validade aí. Também funciona. Se ela não é consistente, ela prova φ não... Suponha que A seja um modelo de T. Aí pega que φ é um axioma de T. Sendo φ um axioma de T e sendo T inconsistente, T prova com φ com sua negação. E aí, todo modelo de T, em particular A, teria que ser modelo da conjunção de φ com sua negação. Mas isso não é o caso. Então também sairia. Ok? Só que aí você faria uma prova por absurdo, né? Não seria exatamente a contrapositiva. Você vai mostrar que não, se ela é inconsistente, então não teria. Se ela é inconsistente, não tem modelo. Você estaria pronto. Beleza, pessoal? De boa o argumento? Então, essa é a parte não complicada, digamos assim, do teorema da completude. Né? Se tem modelo, então é consistente. Nós precisamos agora provar o outro lado. E esse vai nos tomar um tempinho. Esse vai nos forçar a queimar um pouquinho de neurônio aqui. Vamos fazer a prova da volta agora. Para fazer a demonstração da volta, né, vamos mostrar aqui. Se é consistente T, então existe um A, tal que A é modelo de T. Eu vou fazer uma simplificação aqui, e na hora que a gente estiver fazendo a demonstração, eu digo exatamente em que ela ajuda. Eu vou considerar que a linguagem dessa teoria não tem símbolo de igualdade. Qual que é a consequência imediata da gente tirar o símbolo de igualdade dos símbolos da linguagem? Bem, se a gente está tirando a igualdade, a gente continua com todo o resto, né? Tem lá conjunção, negação, tem quantificador, tem variável, tem símbolo de predicado, tem símbolo de função, tem símbolo de constante, tem tudo. Só não tem igualdade. Qual que é o impacto disso para a gente? O impacto é nas fórmulas que a gente pode escrever. Se você não tem símbolo de igualdade, as fórmulas atômicas são de apenas um tipo. São daquelas da forma P de T1, Tn. Aquelas em que são símbolos de predicado aplicado a termos. Então não dá para você escrever nenhuma fórmula atômica que envolva igualdade, porque eu estou tirando a igualdade da linguagem. As fórmulas atômicas que nós teremos são só as com esse formato de P de T. Tá bom? Um comentário, né? Estou esquecendo de fazer um comentário com vocês, que é o seguinte. Né? Nós já mostramos que se existe A, tal que A é modelo de T, então T é consistente. Estava esquecendo de comentar uma coisinha. Qual que é uma consequência disso que a gente acabou de mostrar? Uma consequência, por exemplo, é que a aritmética de Peano em primeira ordem é consistente. O que é a aritmética de Peano em primeira ordem? É a aritmética cuja linguagem tem o símbolo de constante, 0. Já vou colocar, então eu tenho 1, você tem soma, você tem produto, você tem sucessor, você tem ordem. Os axiomas são os axiomas de soma, né? Por exemplo, x
mais 0 é x, x mais o sucessor de y é o sucessor de x mais y, ou seja, você define a soma recursivamente. Você vai ter também dois axiomas com a mesma cara. Produto. Você vai ter os axiomas de sucessor, vai dizer que o 0 não é sucessor de ninguém. Né? Não existe x tal que x, que 0 é o sucessor de x. Vai dizer que sucessor é injetivo. Né? Se x é diferente de y, então sucessor de x é diferente de sucessor de y. Vai ter a da desigualdade, ninguém é menor que 0. Dado dois caras, ou um é menor que o outro, ou o outro é menor que um, ou eles são iguais. Né? E você vai ter o princípio da indução. Dado qualquer fórmula φ, se você tem φ numa variável livre x, se você tem φ de 0, e do fato de você ter φ de x, você tem φ do sucessor de x, então, para todo x você tem φ de x. Bem, essa é a aritmética de Peano em primeira ordem. Para não tomar muito tempo, eu emiti alguns axiomas, mas, olha, se tem modelo para esses axiomas, então a teoria é consistente. Mas tem modelo para esses axiomas. Quem que é um modelo disso? É o modelo canônico. Pega o domínio como os números naturais, pega como interpretação da constante o 0 e 1, como eu coloquei ali, né? Você poderia escrever de um jeito mais simbólico, caso prefira, falar assim, não, eu tenho uma constante, tenho outra constante, d, tenho uma função binária, tenho uma função binária g, tenho uma função unária e tenho um predicado binário. Bem, quem que seria a interpretação dessa constante? O 0. A interpretação da outra constante, 1. Interpretação da função, soma, produto, sucessor, relação de ordem. Todas essas sentenças aqui são válidas nesse modelo. Bem, a aritmética de Peano tem um modelo, logo ela é consistente. Então, às vezes, as pessoas querem fazer uma piadinha e falam assim, mas e aí? O teorema de Gödel, da incompletude, a aritmética é consistente ou não? Você fala, mas claro que é, está aqui o modelo dela. Ela é uma teoria de primeira ordem, qualquer teoria de primeira ordem que tenha modelo é consistente. Acabou a discussão. A teoria de grupos é consistente ou não é? Você pega lá a teoria de grupos, G. Axiomas da teoria de grupos, associatividade. Pode escrever até assim, F, X, F de YZ é igual F de X, Y, F de Z. Formalmente a coisa fica tudo estranha, né? Só que está dizendo, olha, é associatividade. Se você se você operar primeiro o Y com o Z para depois operar com o X, da mesma coisa que operar o X com o Y e depois operar com o Z. O que mais que você tem? Você tem associatividade. Você tem que para todo X existe um Y, tal que F de XY é igual a constante que você tem da linguagem. Você tem que, para todo X, daqui, na verdade, o inverso, e você tem que existe um Y, tal que para todo X, F de X, Y é igual a X. Basicamente está dizendo, tem uma operação, essa operação é comutativa, tem inverso e elemento neutro. Essa teoria de grupos, ela é consistente ou não? Claro que sim, basta apresentar um modelo para ela.
Quem que é um modelo, por exemplo, de domínio inteiro? Você poderia pegar aqui a estrutura Z com soma de zero. De fato, a soma é associativa. Se você soma dois inteiros e depois um terceiro, dá a mesma coisa que você somar o segundo com o terceiro e depois somar o primeiro. Bem, para todo número inteiro tem um inverso, é o oposto dele. O inverso de 3 é menos 3, o inverso de menos 7 é 7, porque a soma deles dá zero. E qualquer cara somado com zero dá ele próprio. Grupos é consistente. E a teoria de conjuntos? Bem, a teoria de conjuntos é consistente. Se você admitir que existe, por exemplo, um cardinal inacessível, aí tem lá um modelo, tem um conjunto, né, limitado por esse cardinal inacessível, ele é um modelo da teoria de conjuntos F. O que a gente vai verificar depois é que o teorema de incompletude vai dizer que esse modelo aqui que a gente está falando dele, a gente não consegue defini-lo na aritmética. O que vai acontecer é que a aritmética não vai provar sua própria consistência. Mas se você está numa teoria mais forte, como a gente está considerando aqui, teoria de conjuntos, porque esse cara aqui tem um ambiente natural de existência dele que é ZPC. Então, teoria de conjuntos, tem esse modelo, é consistente, acabou. Quem que está provando que a aritmética é consistente através desse modelo? Teoria de conjuntos. Quem que está provando que a teoria de grupos é consistente através desse modelo? Bem, onde que esse cara vive? Em ZPC. Mas não dá para a gente construir, definir esse cara numa teoria bem mais fraca? Eventualmente dá. E aí essa teoria mais fraca que ZPC que vai provar a consistência desses caras. Tá bom? Mas não tem pegadinha, não tem nada aqui. Tem modelo? Tem modelo, acabou a teoria consistente. Esse é um excelente modo de você, caso esteja trabalhando com qualquer teoria meio exótica, mostrar que ela é consistente. É só apresentar um modelo para ela. Belezinha? Faz sentido o que eu estou falando? Tá de boa? Pessoal, fica à vontade para interromper, tá? Então vamos lá. Então já vimos a consequência, então vamos agora sim para a parte que importa, para a parte que importa não, né? Vamos para a parte mais difícil. Vamos adotar que a linguagem não tem símbolo de função. Vamos supor que ela é consistente e vamos construir um modelo para ela. Bem, para fazer isso, a gente precisa de uma estratégia. Né? Sair fazendo conta, sair definindo as coisas sem ter uma estratégia é o jeito mais certo de não chegar a lugar algum. Veja, qual que é a estratégia que a gente adota? A única coisa que eu tenho como hipótese é que a teoria é consistente. Teoria é uma entidade aqui para a gente sintática. A teoria está sendo formada da linguagem e do aparato dedutivo. Né? Só tem isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso construir um modelo para ela. Se eu preciso construir um modelo para ela, eu só posso partir das coisas que a gente já tem. Né? E as coisas que a gente já tem são elementos sintáticos. Então é isso que a gente vai fazer. A nossa estratégia, vou apagar aqui para depois usar a estratégia e ir revisitando ela conforme a gente avance. Né? Deixa eu apagar aqui. Dá uma pensadinha aí enquanto eu faço isso. Como que seria uma estratégia que você tentaria adotar para usar os elementos sintáticos que você tem para começar a construir um modelo? O que a gente quer mostrar aqui se é consistente. Existe um A, tal que. Bem, usar uma linguagem meio culinária aqui. Né? A gente vai sair dos ingredientes de T. A gente pega os ingredientes da teoria e cozinha uma estrutura.
Isso aparece em muitos sistemas lógicos diferentes. Essa estrutura que vai ser cozinhada aqui, que vai ser criada a partir dos elementos de T, é o que a gente chama de estrutura canônica ou de modelo canônico da teoria. Tá? Esse é um nome que é bom ter, e a estratégia de construção dele também. Claro, você não vai lembrar de todos os detalhes, não vai memorizar a prova, mas é bom ter clareza da estratégia da prova. Então, a gente tem esses ingredientes aí que vão determinar o modelo canônico. Aí a gente vai testar o modelo canônico. E a gente vai perceber, né, que a gente vai precisar acertar o ponto. A gente vai precisar colocar pimenta e sal aí. Precisaremos acertar o ponto. Por quê? Porque o modelo canônico ele já não vai funcionar de cara para a gente. A gente vai precisar mexer para que o modelo canônico se torne modelo da teoria. Mas a gente não vai mexer no modelo canônico, onde a gente vai mexer na teoria. Nós vamos mexer na teoria de dois modos. Nós vamos fazer o que se chama uma extensão de ranking da teoria. E vamos fazer uma extensão maximal consistente. Por que a gente vai ter que fazer essas extensões? Vai ficar claro ao longo da exposição, tá? É só um spoiler, só para a gente ter uma estratégia aqui, ter uma ideia de para onde a gente está caminhando. Mas estas extensões vão ter que ser feitas, a de ranking, porque a gente vai ter problema com o modelo canônico da teoria original quando a gente olhar para os existenciais. E a gente vai ter que fazer uma extensão consistente maximal, porque o modelo canônico oriundo dos ingredientes da teoria inicial, ele vai ter problema com as negações. E aí a gente vai ter que resolver isso. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a cozinhar e começar a pensar nesse modelo canônico. Beleza? Alguém já viu o modelo canônico, como que constrói? Alguém já viu esse nome? Nunca ouviu o nome? Dá um feedback para mim aí no chat ou abre o microfone. Leonilson, Matheus e Menck já ouviram. Né? A gente construiu um modelinho canônico bem rapidamente, semestre passado, quando a gente estava... já viu para lógicas modais. Massa. Quando a gente estava provando o teorema de Herbrand. Então, vamos construir aqui o modelo canônico para uma teoria de primeira ordem. Eu vou fazer uma suposição aqui, vou deixar ela quietinha e já eu justifico o porquê dela. Aí você vai... Enquanto eu não justifico, você pode ir pensando aí colateralmente, por que tem que supor isso? Vamos supor que há em L ao menos um símbolo de constante. Tá? Veja que isso não tem nada a ver com o enunciado, não tem nada a ver com tudo que a gente discutiu, estou deixando essa suposição aí. A gente vai admitir que a linguagem que a gente está trabalhando tem um símbolo de constante, já vai ficar claro o porquê que isso é feito. Poderia fazer depois, mas já deixo aí para você ir pensando nisso. O que a gente precisa fazer? Precisamos com essa aí. Precisamos de um A que tenha um domínio e que interprete cada símbolo da linguagem. Beleza? Como que a gente pode começar a definir esse A? Começa definindo ele começando pelo domínio. E aí, quem que eu pego para ser o domínio?
Poderia tentar qualquer coisa, mas vamos lembrar do seguinte: quais são os elementos de uma linguagem de primeira ordem? A partir da linguagem, nós temos dois componentes básicos. Um deles são os termos, certo? E o outro são as formas. Desses dois componentes básicos que nós temos da linguagem, quem é que está diretamente ligado com o domínio da estrutura? As fórmulas ou os termos? Os termos. Né? Quando a gente olha para uma linguagem que tem, por exemplo, um símbolo de constante e um símbolo de função, vamos supor que essa função é unária. Estou olhando aqui para o modelo canônico, ou canônico não, mas para um modelo baseado nos naturais, que tem zero e tem a soma. O que é isso aqui? C. É um termo. E como que eu interpreto C nessa estrutura? É a constante destacada da estrutura. É o zero. O que é o termo C mais... peraí, vou ter que botar duas constantes aqui. Vou botar um também. O que é o termo C mais D? É o 1. Como que a gente interpreta esse cara aqui? Um cara do domínio. O que é o termo D mais D? Esse cara é o 3. Quando interpretado na estrutura que nós temos. Porque D é interpretado com 1, D mais D mais D é 1 mais 1 mais 1, que é 3. Então, veja. E outra coisa. O que é a interpretação desse cara aqui? Sei lá. Ele é um termo, mas ele não tem uma determinação, ele não tem uma interpretação fixada. Bem, se eu tenho que determinar, estabelecer o domínio da estrutura, eu vou olhar para os termos da linguagem. Eu vou dizer o quê? Olha, os termos da linguagem vão ser precisamente os indivíduos no domínio da estrutura. Porque eu tenho que construir uma estrutura a partir de alguma coisa, a única coisa que eu tenho é a teoria, tenho linguagem, tenho os termos, então o único jeito que eu tenho para fazer é construir ou fixar que o domínio da estrutura é nada mais, nada menos do que a coleção de todos os termos, tais que T, E, L, termo, fechado. Por que os fechados? Porque isso aqui não tem uma interpretação dada natural. Quem tem interpretação naturalmente dada são os termos fechados. Beleza? Aí eu faço de novo a pergunta para vocês. Por que a gente precisa supor, então, que L tem pelo menos um símbolo de constante? A gente precisa supor para nossa estratégia funcionar. Matheus falou aí, professor. Isso, para não ter o domínio vazio, Matheus. Para a estratégia funcionar. Porque se você pega a linguagem, por exemplo, só tem um símbolo de predicado binário, ou, sei lá, pode ter infinito símbolos de predicado. Aí você fala, tá legal. Qual que é o termo fechado dessa linguagem? Não tem. Porque os termos fechados são constantes e símbolos de função aplicados em termos fechados. Aí não tem nenhum, o domínio seria vazio, e a gente está pressupondo que trabalhamos apenas com estruturas cujo domínio é diferente de vazio. Mas a gente poderia considerar domínios vazios também? Pode, mas aí não seria lógica de primeira ordem como a gente está desenvolvendo aqui. Seria o que se chama de lógica inclusiva. Né? São lógicas em que sentenças lógicas, por exemplo, que são universais, elas são sempre verdadeiras em estruturas de domínio vazio, enquanto que as existenciais são sempre falsas em estruturas que têm domínio vazio. Mas não é o que a gente está mexendo aqui.
Quem quiser dar uma olhadinha em lógica inclusiva, em muitos casos é importante trabalhar com ela, tem no Mendelssohn. O Mendelssohn ele faz uma sessão lá separada só para tratar de lógica inclusiva e como você lidar com estruturas para linguagens que admitem domínios vazios. Não é o nosso caso, então, com certeza, a gente vai admitir um símbolo de constante e vamos desenvolver o modelo canônico a partir dessa ideia. Então, já está fixado o nosso domínio. Temos que ver se funciona. Mas antes da gente ver se funciona, ok, mas então você mudou tudo. Porque era para construir. Imagine que você quer construir um modelo canônico para essa linguagem. Você não está construindo mais um modelo canônico para essa linguagem. Você está construindo para uma outra linguagem que tem esse símbolo C e P. Estamos trapaceando. E aí, como que a gente faz para garantir que o modelo canônico que a gente está construindo vai servir para outra? Alguém tem alguma ideia de como dá para fazer isso? Essa é um pouquinho mais difícil de enxergar. A ideia básica é a seguinte, olha, beleza, mexemos, não é mais a linguagem original que a gente tinha. Vamos pegar e vamos desenvolver todo o modelo canônico, tudo que a gente discutir vai valer para essa nova linguagem, e a gente vai achar um L', uma linha, que vai ser modelo não da teoria inicial que você tinha, mas por uma teoria que tem isso aqui, vai funcionar direitinho, e aí vai ser fácil a gente verificar que se você pegar esse modelo e tomar o reduto dele para a linguagem original, ele vai ser modelo da teoria inicial que você tinha. Então, não é problemático você colocar essa constante, porque ela vai permitir a gente construir um modelo canônico em algo um pouquinho diferente, mas é quando esse modelo estiver pronto, ele vai ser algo, né, que vai ter a seguinte cara. A linha, ele vai ser um cara que vai ter um domínio, ele vai interpretar, né? Ele vai ter um domínio a linha, ele vai interpretar o símbolo de predicado e vai interpretar também o símbolo de constante. Ah, mas eu queria para o L, sem problema. Para o L, você facilmente estabelece a partir desse cara. É só você tomar o A como sendo o reduto para L, ou seja, você vai pegar o mesmo domínio, não vai mexer no domínio, vai pegar a mesma interpretação para o predicado e esquece da constante. Fala, não tenho mais constante na linguagem, não preciso interpretá-la, essa estrutura vai servir para o que eu tinha. E essa estrutura é simplesmente a estrutura que você obteve para a linguagem mais rica que tem a constante. Então, a nossa trapaça, digamos assim, a nossa estratégia, ela é válida, ela não prejudica a construção do modelo como nós precisamos. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Ah, não, deixa eu deixar aqui. Tá bom, então nós já meio que temos. Já meio que temos a questão clara de como lidar com os termos, né? Usamos os termos para definir o domínio. Agora que nós já temos, né, o domínio, nós precisamos definir como interpretar os termos e as fórmulas. Precisamos interpretar os termos. Que a gente quer mostrar que A é modelo da teoria, A tem que interpretar cada um dos termos da linguagem dessa teoria. Bem, como que eu interpreto um termo? Os termos fechados, né?
Como que a gente interpreta um termo fechado F de T1, Tn? Quem que é o indivíduo ao qual vai corresponder esse termo na estrutura A? Bem, um exemplozinho que a gente tinha antes. Se você pegasse o termo fechado C, ele é interpretado como 0, o D é interpretado como 1, e T, F de T1, T2 é interpretado como T1 mais T2. Observe que aqui eu coloquei Tn porque a gente não sabe qual que é a aridade dessa função. Aqui é T2 porque está sendo interpretado como soma, operaçãozinha binária. Quem que é um candidato bom da gente interpretar esse cara? Imagine que a gente estivesse construindo um modelo canônico para isso aqui, ó. Quem que ia ser, na verdade, os indivíduos do domínio? Você ia ter... Isso aqui não é um termo fechado? C é um termo fechado. C sendo um termo fechado, então o domínio de A seria C, seria D. Quem mais que ia estar aqui? F de DD e assim por diante. F de DD é soma de D com D. Você ia ter F de D, F de DD. Por aí vai. Você pode escrever todos os termos de acordo com a aridade apropriada dos símbolos que você tem na linguagem. Quando você pegasse o C e interpretasse ele em A, você vai lá, quem que vai ser esse cara? Vai ser o próprio C. Por quê? Porque quem que está no domínio? Não são os termos fechados? Aí parece razoável, então, que eu interprete um termo fechado como o próprio termo fechado. Ih, Edgar, não está fazendo nada aí. Não, tá sim. Tem uma diferença bem grande entre o lado esquerdo e o lado direito. Esse cara aqui, ó, ele é um termo fechado de ou em L de T. E essa concatenação de símbolos? Esse aqui é um indivíduo da estrutura. Esses caras são bem diferentes. Beleza? Então, a interpretação de um termo é o próprio termo. Ah, com isso eu garanto que todo termo fechado vai ter interpretação? Sim, porque todo termo fechado estará no domínio da estrutura e ele é a interpretação dele próprio. Ok? Mas não basta interpretar os termos da linguagem. Para a gente definir um modelo, a gente tem que definir também para as fórmulas. E para definir interpretação para fórmulas, o que a gente precisa? A gente precisa definir a interpretação apenas para as atômicas. Concorda comigo? Porque se a gente definir para as atômicas, como que eu faço para definir da conjunção? Já está dada pelas definições das atômicas que compõem a conjunta. Como que eu faço para definir para existencial? Já está dado desde que eu tenha a definição para cada uma das existenciais. Só que a gente não vai definir para fórmulas, a gente vai definir sim para as sentenças. Por quê? Porque fórmula não tem interpretação fixada. Né? A interpretação de uma fórmula depende de como você interpreta as variáveis. E como a gente está trabalhando, né, como a gente quer estabelecer modelo de uma teoria, a gente quer estabelecer o modelo dos axiomas da teoria. E axiomas, caso ele esteja aberto, o que a gente faz? Troca pelo fecho universal dele. Troca por sentença. E quem garante que a gente pode sempre trocar a fórmula aberta pelo seu fecho universal? A lógica de primeira ordem. São equivalentes.
Você pegar uma fórmula de primeira ordem, pegar o fecho universal dela, a lógica mostra que essas duas são equivalentes. Uma vale disso aí somente se a outra vale. Um lado dessa equivalência estava, inclusive, o segundo exercício da lista da semana passada. Se você tem se uma fórmula é teorema, então o fecho universal dela é um teorema. Também é uma demonstraçãozinha que a gente faz em 2 linhas, 2, 3 linhas. 2, 3, 4, 5, um número finito de linhas. Mas é um resultado bem conhecido da lógica de primeira ordem. Tem muito, como eu comentei a semana passada, tem livros que adotam essa regra já de saída como uma das regras básicas do sistema formal. Em vez de adotar as 5 que a gente adotou, ele coloca lá, regra de universalização. Se eu tenho φ, então eu tenho para todo xφ. Ou infira para todo xφ a partir de φ. E aí depois mostra que se você tem um universal, então você também tem as instâncias. São jeitos diferentes de lidar com, ou de começar a definir as coisas. Tá bom? Então, vamos definir como interpretar as sentenças atômicas. Bem, queremos verificar que A é modelo de T. Verificar que A é modelo de T, verificar que A satisfaz todos os axiomas de T. Então, vamos supor aqui que você tem um φ, que é uma sentença atômica que é modelo de T. Como que a gente define, né, a interpretação dessas sentenças atômicas? Precisamos definir, ou melhor, só para ficar análogo ao anterior, precisamos interpretar as sentenças atômicas. Qual a vantagem da gente estar numa linguagem que não tem igualdade? Para a gente interpretar as sentenças atômicas, precisamos interpretar apenas aquelas que são da forma P de T1, Tn. Né? Se esse predicado é binário, estamos num contexto da teoria aritmética, seria algo do tipo T1 menor ou igual a T2. E aí agora é que está o segundo, né, passo-chave, né, o pulo do gato. O primeiro pulo do gato é a gente interpretar os termos fechados como eles próprios. E agora, como que eu faço para interpretar as sentenças atômicas? Eu vou dizer que isso aqui é fechada, que é uma sentença, né? A é modelo de P de T1, Tn, C e somente C, qual condição for dada? As únicas condições que nós temos são as que vêm da teoria. A única coisa que a gente sabe é que essa sentença atômica aqui é um axioma da teoria. Está na linguagem, claro, porque a estrutura já está adaptada para a linguagem. A única coisa que a gente sabe dela, sendo ela um axioma, é que ela é um teorema da teoria. Se somente CT prova P de T1 TN. Agora a gente precisa verificar, será que esse modelo construído, em que os indivíduos do domínio são os termos fechados e a interpretação das atômicas, das sentenças atômicas, ocorre, né, ou A satisfaz a sentença atômica, sem somente se ela é um teorema, será que isso basta para a gente verificar que A será um modelo de toda a teoria? Vamos ter que checar. Como que checar? E esse vai ser o caso se A for modelo não só das atômicas, mas de toda a φ que seja axioma. Tudo bem? E aí, se é para toda a φ, então, ou ela é atômica, ou ela é conjunção de atômicas, ou ela é negação,
E por aí vai. Complexidade de formas. Só que antes da gente verificar se esse cara é ou não modelo, deixa eu comentar com vocês por que é bom a gente ter uma linguagem sem símbolo de igualdade. Quer ver por quê? Ó? Imagine que a gente está, né, a nossa teoria é algum fragmento da aritmética de primeira ordem. Aí eu vou te dizer que, na linguagem dessa teoria, nós temos 3 símbolos. Nós temos uma constante, que vai ser interpretada como 0. Nós temos uma outra constante, que será interpretada como 1. E nós temos um símbolo de função unário, que será interpretado como sucessor. Beleza? O nosso modelo canônico, do jeito que a gente está fazendo, ele tem o seguinte, ó, vê se você concorda comigo. Ele tem um modelo, ele tem um modelo, tem um domínio A, né? Esse cara aqui, a gente está pensando nele como 0, né? O que é esse está pensando como no 0? Tem axiomas na teoria que dizem que ele é o 0. Qual que é um axioma que diz que esse cara é o 0? Como que você pode dizer nessa teoria em que a gente tem C, D e F, um símbolo de constante, outro símbolo de constante e um símbolo de sucessor? Como que você sabe que nessa teoria esse C está dizendo que é o 0, esse C está dizendo que é o 1? Ele não é sucessor de ninguém, o C mais D. Isso, pelos axiomas. Vai ter uma sentença lá que vai dizer, ó, para todo X, C é diferente de SX, por exemplo. Esse é um dos axiomas. Só ele não estabelece isso. Vai ter outros. Vai ter um lá que vai dizer que, aí, uma vez que você fixou que o C é o 0, como que você vai dizer que esse cara aqui é 1? Vai dizer que D é igual ao sucessor de C. E essa aqui já é também uma sentença fechada. Beleza? Então, são os axiomas que vão dizer isso. Não é uma interpretação pretendida que eu estou tirando aqui, estou trapaceando. Não, só não estou escrevendo os axiomas, mas quem está dizendo para a gente que esse cara é o 0, que esse é 1, que aquilo é sucessor, são os axiomas da teoria. Agora, dá uma olhadinha. Ó. Se a gente, do jeito que a gente está fazendo, você tem aqui o seguinte. Você tem um termo fechado, certo? Que é o C. Claramente, C interpretado nesse modelo é o próprio C. Deixa eu trocar de cor aqui para a coisa ficar mais... Aqui tem 1 milhão de cores disponíveis, vamos usá-las. Então, você tem aqui o C é um indivíduo do modelo, o D é outro indivíduo do modelo, beleza? E S, C é outro indivíduo do modelo. São todos termos fechados. Então, você está dizendo que a interpretação de C é C, a interpretação de D é D, a interpretação de SC é SC. O que está no domínio são exatamente esses símbolos da linguagem. Agora tem um probleminha. Se você tivesse igualdade, e como a gente está considerando que T
é aritmética, qual é o problema que ia aparecer? Sim, você ia ter o D. Só que o D, a teoria fala para você que ela é 1, através dos axiomas. Você ia ter também o S de C. Só que a teoria está dizendo para você que D é 1, C é 0 e S é sucessor. Então, a teoria ela estaria demonstrando para você que esses dois caras são iguais. E olha o problemão que apareceu. Porque a hora que você interpretar esta igualdade, né, A é modelo de D igual a SC, C e somente C, o que acontece? A interpretação de A, vou fazer melhorzinho aqui, ó. Se A é modelo de T, o que deveria acontecer? A teria que ser modelo desta sentença. A é modelo de todos os teoremas, né? Teorema da validade. Tudo que é teorema é válido na teoria. É válido na teoria. Então, A teria que ser modelo de D igual a SC. Mas isso acontece, C e somente C, definição recursiva da relação de satisfatibilidade. A interpretação de A, de D, é a interpretação de SC. Só que aí o nosso modelo canônico não funcionaria. Por que ele não funciona? Porque, veja, a interpretação de D é D. A interpretação de SC é SC. E esses caras são diferentes. Porque os indivíduos são dados pelos próprios termos. Beleza? Ficou claro, pessoal, qual que é qual que é o problema que a gente tem com a igualdade? Como que a gente vai resolver isso depois? Vamos fazer, então, sem igualdade. Tem dois jeitos de... Por gentileza, tá? Se não ficou claro, me diga, eu tento explicar de outro modo. Também, se estiver muito trivial, vocês me avisam, dá um retorno, a gente vai mais rápido. Como que a gente depois vai resolver isso? Tem dois modos. Tem um modo que é o seguinte: você consegue argumentar que toda vez que você tem uma teoria, você consegue reduzir questões de consistência para essa teoria, que tinha igualdade por uma sem igualdade. Num curso passado que eu dei, a gente fez isso, em livros, qualquer livro de lógica que está listado lá na bibliografia, tem a estratégia de como você faz isso, como você elimina símbolos de igualdade. Então, em princípio, você poderia trabalhar sem igualdade. O jeito que a gente vai fazer, como eu já fiz de um jeito antes, vou fazer de outro jeito agora. Né? O modo da gente fazer seria, depois de a gente entender direitinho, a gente vai trocar e vai falar assim, olha, o indivíduo do modelo canônico, ele não vai ser o termo, mas ele vai ser uma pluralidade de termos, todos os termos que a teoria enxerga como iguais. Então, 2, sucessor de 0, sucessor de 1, todas essas coisas, essa pluralidade, essa coleção de termos é que vai ser um indivíduo da estrutura. A gente vai trocar indivíduos por coleção de indivíduos e vai perceber que a coisa vai funcionar direitinho. Foi até um problema, não foi, professor? Uma questão da lista passada? Era um problema correlato, não da lista passada da semana passada? Não. Era você mostrar que essa coleção que a gente vai tomar vai ser, na verdade, uma classe de equivalência para a relação de demonstrabilidade. Aí eu acho que tinha lá alguma coisa para verificar que a relação de equivalência funcionava bem. Mas aqui a gente vai fazer com detalhes. A gente vai verificar que classes de equivalência resolvem o problema. E aí a gente vai verificar que a demonstrabilidade de equivalência é uma relação de equivalência na classe dos termos. E aí a gente vai poder trocar os termos pelo representante característico de uma classe de termos. Mas isso depois, tá? Eu só quis com isso mostrar qual que é o problema. Não se preocupar com a solução ainda,
mas sim entender qual que é o problema. Por que se nós tivéssemos igualdade, a solução que eu estou propondo até o momento, de termos interpretando termos e sentenças atômicas sendo satisfeitas apenas se elas são teoremas da teoria, por que vai funcionar desde que a gente não tenha igualdade? Se a gente tivesse teorias como fragmentos da aritmética, imporiam que dois termos são iguais, mas você teria termos distintos interpretando eles no modelo canônico. Isso não tem como dar certo. Então, assim, a teoria vê esses caras como iguais e somente se a interpretação são as mesmas. Não, mas as interpretações são... Puta, susto da porra. Mas as interpretações são distintas. Tá? Só um instantinho, pessoal. Dá licença. Opa, tudo bem? Obrigado, viu? Eu agradeço. Tchau. Oi, pessoal, desculpa a interrupção. O pessoal da lavanderia e nunca... Eles vêm em horários totalmente aleatórios. Mas então, voltando, tá de boa aí? Então vamos verificar. Será que essa estratégia, considerando que não temos a nossa linguagem igualdade, será que isso funciona direitinho para a gente ter um modelo canônico? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se o modelo canônico funciona. Vamos verificar se o modelo canônico é modelo de T. De T? Bem, o modelo canônico é modelo de T se ele for modelo de todos os axiomas não lógicos de T. Então, vamos supor que φ é uma sentença canônica. φ é uma sentença atômica. φ é sentença atômica. Bem, então, A é o modelo canônico, é modelo de φ. Como φ é uma sentença atômica e não temos igualdade em nossa linguagem, isso ocorre se somente se A é modelo de P de T1, Tn, porque essa sentença atômica tem que ser com essa cara. Mas isso, pela definição do modelo canônico, acontece se somente se T prova P de T1, Tn. Isso acontece se somente se T prova φ. Então, legal. Né? Modelo de φ, se somente se T a demonstra. Claro que se φ é axioma, então A satisfaz se somente se é axioma, T prova φ, e claro, por definição de prova. É uma prova de comprimento 1. Vamos supor que φ é combinação booleana da forma φ ou psi. Ou melhor, a linguagem que a gente estava usando era de... Então vamos lá. A é modelo de φ. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, né? Deixa eu deixar claro, né, como é a primeira. A gente está verificando que esta relação vai ocorrer isso que a gente está verificando é isso para toda sentença φ, para toda L de T sentença φ. É claro que se isso ocorrer para toda L de T sentença φ, em particular, ocorre para todos os axiomas de T. E aí, consequentemente, A é modelo de T.
Beleza? Então, ó, se A é modelo de φ, eu vou escrevendo aqui do lado, depois vocês me digam se está correto ou se está incorreto. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor. Eu só vou escrever e aí depois você me diz se faz sentido o que eu escrevi ou não. Então, A é modelo de... que é psi, tá? Perdoe. A é modelo de psi ou teta. Se A é modelo de psi ou teta, então A é modelo de psi ou A é modelo de teta. Então, T prova psi ou T prova teta. Então, T prova psi ou teta e, portanto, P prova φ. Agora, se T prova φ, então T prova psi ou teta. Então, T prova psi ou T prova teta. Então, A é modelo de psi ou A é modelo de teta. Então, A é modelo de psi ou teta. Portanto, A é modelo de φ. E temos o que a gente queria. E aí, vocês concordam com isso? Tem algum lugar que está errado? Tem algum lugar que não funciona? Vamos checar? Daqui para cá. Daqui para cá é claramente o caso, né? Só reescrever. Φ é... Está escrito aqui, φ é da forma psi ou teta. Então, ok. Daqui para cá. Ok. Quem é que garante a passagem de cima para de baixo? Definição da relação de satisfatibilidade. Da de cima para de baixo. Quem que garante para a gente que vale? A hipótese de indução. Se tem complexidade menor que φ, θ também, como a gente quer mostrar para todo mundo, a gente tem que fazer uma prova na indução na complexidade. Por o caso de complexidade menor já está verificado, então aqui está ok. Do fato de ter provar uma ou outra, a gente tem que ter prova de junção. Resultado de lógica de primeira ordem, né? Consequência tautológica. Então, de fato, ter prova φ. Beleza? Agora, se ter prova φ, então ter prova A de junção. Reescrita. Daqui para cá, quem que garante a gente fazer essa queda? De novo, lógica de primeira ordem. Pela lógica de primeira ordem, se vale isso, então aí pela hipótese de indução, uma ou a outra, definição da relação de satisfatibilidade, isso aqui está verificado, está tudo ok. Beleza? Ótimo. Vamos checar mais um caso, então. Φ é da forma não psi. Então, novamente, eu vou escrever aqui, depois você vai acompanhando, aí você vê se está tudo ok, você tem que acender o sinal vermelho aí em alguma dessas inferências. Então, A é modelo de não psi. Então, não é o caso que A é modelo de psi. Então, por hipótese de indução,
não é o caso que T prova psi. Então, por lógica de primeira ordem, T não prova psi. Então, por lógica de primeira ordem, T não prova. Então, T prova φ. Por outro lado, se começarmos do T prova φ, então, T prova. Opa! Não psi. Então, não é o caso que T prova psi. Então, não é o caso que A é modelo de psi. Então, A não é modelo de psi. Então, A é modelo de não psi. Beleza? Dá para justificar todo mundo aí? O que vocês acham? Os dois lados estão certos? Os dois lados estão errados? O esquerdo está certo, o direito errado? Ou o direito errado, o direito certo e o esquerdo errado? Faz uma aposta no chat aí. Vamos lá. E tem... Professor, se ele não prova o psi, ele prova o não psi? Não, vamos lá. Vamos fazer uma aposta antes. Digita 1 se você acha que estão ambos certos. Ambos ok. 2, ambos com problema. Não ok. 3, se o lado esquerdo está ok. E 4, se o lado direito está ok. E aí, claro, o outro não. O que vocês chutariam aí? Mais provável que ambos estejam ok, né? Porque Quem que acha que é 1, quem acha 2, quem acha 3? Aquela coisa, né? Quem acha 5, né? Não acho nada, eu vou de 5. Vamos ver se... Vou de 1 porque sou otimista. Se 1 for o caso, tá tudo muito bem, né? O modelo canônico que a gente está construindo está funcionando muito direitinho. Já funcionou para as atômicas, funcionou para negação, funcionou para... Estaria funcionando, belezinha, para... Ou melhor, funcionou para atômica, funcionou para disjunção. Ó, tem uma aqui que dá para a gente descartar. A primeira. Por que não estão ambos ok? Olha aqui atrás, ó. A gente vai ter um problema que a gente vai ter que mexer porque para tornar uma extensão consistente maximal que a treta vai estar na negação. A negação vai dar erro. Tá? Vamos entender onde que está o problema aqui. Vamos, né? Isso é essencial quando você vai escrever uma dissertação em lógica, um texto em lógica, ler um texto em lógica. Você tem que refazer o argumento e ver linha a linha mesmo se funciona ou não. Né? Em geral, estudar lógica é uma tarefa lenta. Né? Você avança... Você ficar um dia numa página do Schoenfeld é normal, não precisa sofrer. Vamos começar pelo lado direito. Que, ok, né? Se T prova φ, T prova não psi. Dizer que T prova não psi não é o caso que T prova φ. Por quê? Você falou que sim, Leonilson. Por que o fato de T provar não psi, a gente tem certeza que ela não prova só o psi? porque ele teria que ser inconsistente, né? Isso, por hipótese. Nossa hipótese é que T é consistente. Se T é consistente, então tem modelo.
É isso que a gente está querendo fazer. Construir um modelo para uma teoria consistente. Então, isso aqui está justificado pela consistência de T. Né? Se não fosse o caso de não provar psi, é porque ela provaria psi. Aí aprovar psi e aprovar não psi ia ser inconsistente. Agora, se ela não prova psi, psi tem complexidade menor que φ. Então, aí, pela hipótese de indução, está ok. Né? Não é o caso que A prova psi. A satisfaz psi. Bem, mas se A não satisfaz, se não é o caso que A não satisfaz psi, escrever isso é exatamente escrever isso aqui, né? É só reescrever. A gente lê isso exatamente como sendo. Não é o caso que A é ou que A satisfaz psi. Então, daqui para cá tá ok também. Ok. Agora, para o símbolo de consequência semântica, você tem que algo é satisfeito numa estrutura sem somente ser a negação não o é. Então, se este cara não é, a negação dele tem que ser completude semântica. Daqui para cá é o que a gente chama de completude semântica, que sempre vale. Se algo não é o caso numa estrutura, é porque a negação o é. Né? Consequência do terceiro excluído. Ou uma é verdadeira, ou a negação dela é verdadeira. Se uma é verdadeira ou a negação é verdadeira, então, em particular, numa estrutura, uma é o caso ou a negação dela é o caso. Terceiro excluído. E aqui, daqui para cá, então, também está ok, porque não se é φ. Então, lado direito tá beleza. Vamos ver o lado esquerdo. Se A é modelo de φ, então A é modelo de não psi. Ok. Se A é modelo de não psi, não é o caso que A é modelo de psi. Ok. Né? Se não é o caso que A é modelo de psi, então não é o caso que T prova psi. Ok também por hipótese de indução. Se não é o caso que T prova psi, então T não prova psi. Ok, é só reescrito. Quando que T não demonstra psi? Bem, quando não acontece de T demonstrar psi. Né? Esse corte que a gente faz aqui é uma abreviação de não é o caso que. Bem, então se T não prova psi, T prova a negação de psi. Seria muito bom se fosse verdade. Aí não. Aí isso não segue. Mas ia facilitar muito a vida, né, professor? Aí você já teria, né, aquela completude no sentido forte que o Hilbert e o Ackermann estavam procurando e já verificaram que não é o caso. Você tem dado uma sentença, ou provou ela ou provou negação. Não, isso não é o caso. Esse sentido forte aqui já está. Agora, um exemplo. Dá um exemplo de uma teoria e uma sentença dessa teoria que você não prova nem ela, nem a negação. É bom a gente ter exemplos dessas coisas. Porque você fala, tá bom, mas dá um exemplo. Pode pensar na teoria matemática que você quiser. Pense na teoria de conjuntos. Qual é uma sentença famosíssima da teoria de conjuntos ZF? Você nem prova ela, nem prova a negação dela em ZF. Aqueles conjuntos de todos os conjuntos, ele está contido. Não, já estou dando a dica, estou falando de ZF. Qual que é o cara que você não prova nem ela, nem a negação em ZF?
Cadê onde que eu escrevi? Acho que eu apaguei. Qual que é a teoria de conjuntos canônica? Que a gente desenvolve toda a teoria de modelos, desenvolve essa noção. Onde é que moram essas estruturas aqui? Na teoria de conjuntos. Qual a teoria de conjuntos? Z, F, C. Qual que é uma sentença que não vale nem ela, nem a negação em ZF? O C. O axioma da escolha em ZF, você não demonstra ele e também não demonstra a negação dele. O axioma da escolha é indecidível em ZF. Nem ele é um teorema de ZF, nem a negação dele é um teorema de ZF. O Gödel provou que a negação não é um teorema, o Cohen mostrou que a afirmação também não é um teorema. Outro exemplo da teoria de conjuntos que não vale nem ela, nem a negação. É a hipótese do contínuo. É indecidível. Você pode fazer uma extensão da teoria de conjuntos que vale hipótese contínua e fazer uma outra extensão que não vale. Da aritmética. Qual que é uma sentença indecidível da aritmética? Uma coisa que você não prova nem ela, nem a negação. E aí, consequentemente, do fato de você não prová-la, você não... Né, seria um exemplo disso aqui, ó. O fato de eu não provar algo não quer dizer que eu provo a negação dela. Qual que é um exemplo de sentença da aritmética que é indecidível? Que é um dos tópicos do nosso curso. A consistência da aritmética. A aritmética não prova que ela é consistente, não prova que ela é inconsistente. Outra sentença indecidível da aritmética. A sentença que afirma aquele princípio de Matiaszewicz, que é o jogo da hidra. Você vai cortando a cabeça da hidra, dada qualquer hidra de qualquer altura, sempre que você corta a cabeça dela, no tronco de baixo dela nascem duas cabeças. Não importa quão alta seja a hidra, tem algum momento que você mata a hidra, por mais que as cabeças se multipliquem. Essa também é uma sentença indecidível da teoria de conjuntos, da aritmética. Tem outras. Uma sentença indecidível da teoria de grupos. Aquele grupo que eu falei para vocês. A operação é associativa, elemento neutro, elemento inverso. Qual que é uma sentença que é indecidível da teoria de grupos? É a sentença que afirma a comutatividade. Por quê? Porque tem grupos que são comutativos, tem grupos que não são. Tem grupos em que a comutatividade vale, tem grupos em que a comutatividade não vale. Tem grupos abelianos e tem grupos não abelianos. O fato de um grupo, de você não demonstrar que ele é abeliano, não quer dizer que você demonstra que ele não é abeliano. O sistema formal não tem força suficiente para provar isso. É uma sentença indecidível da teoria de grupos. Beleza? É bom sempre ter um exemplozinho na cabeça, assim, de por que as coisas não funcionam. Mas, principal, né? Tá claro, pessoal, por que aqui falha? Então, o modelo canônico está funcionando muito bem se o axioma da teoria for uma sentença atômica ou se ela for uma disjunção de sentenças. Para negação não está funcionando. E para o existencial, que é o último caso que falta, né? Será que se φ é, existe x tal que psi?
Vou deixar aqui para você pensar. Aí amanhã a gente começa avaliando isso daqui. Ó. Será que é o caso que se A é modelo de φ, então A é modelo de existe x tal que psi. Se A é modelo de existe x tal que psi, então, por definição, isso quer dizer que existe um Azinho pertencente ao domínio de A, tal que A é modelo de psi, quando no lugar do x você coloca o A. O que o psi diz acerca de A é verdadeiro na estrutura A. É isso que está dizendo. O psi está formando alguma coisa, porque é uma forma, e o que ele está dizendo do A é verdadeiro em A. Se psi, por exemplo, estiver dizendo que A é o dobro de alguém, e esse A é 1, e essa estrutura tem domínios naturais, então é falso. Ah, existe um cara que é o dobro de 1. Não, não tem. Depende do que expressa, como a gente discutiu a semana passada, né, o psi. Então, existe um L termo fechado T, tal que a interpretação desse termo é o A e T prova psi com X no lugar de A. Então, T prova psi com T no lugar de X. Então, T prova que psi xt, então, existe X tal que psi. Então, T prova existe X psi. Então, T prova φ. Né? O que você acha? Está correta ou está incorreta esta cadeia de consequências? Né? E vamos, ou vamos não, né? Eu vou apresentar também um argumento para a volta. Suponha que T prova φ. Então, T prova que existe X tal que psi. Então, existe um L termo fechado tal que T prova que se existe X psi, então psi xt. Veja que é basicamente fazer a volta, né? Para cada linha fazer a volta do que você tinha antes. Então, existe um L termo fechado tal que T prova psi x T, ou seja, você põe o T no lugar do X. Então, se isso é o caso, existe um L de T termo fechado T, tal que
A interpretação desse T é A, ou seja, só estou dando um outro nome para ele. E A é modelo de psi, XA. Então, A é modelo de existe X, tal que psi. De fato, né? Não, faltou um pedacinho aqui. E esse A pertence ao domínio de A. E então, A é modelo de φ. Pronto, ficou um pouquinho cansativo essa parte final aqui, mas e aí, o que vocês acham? Vou deixar para vocês dar um print dessa tela aí, dar uma pensadinha. Amanhã a gente retoma, eu vou salvar também essa tela, aí amanhã a gente discute esse argumento linha a linha. De novo, será que vale os dois lados? Vale um lado só? Se vale um só, qual deles? Ou nenhum dos dois lados vale? Isso vai ter consequência para a gente na hora de arrumar a teoria. Você já pode responder que claramente não vai valer os dois lados, né? Porque está aqui. O nosso problema com o modelo canônico, a parte que a gente vai precisar resolver é a parte da negação, que a gente já percebeu por quê. Porque do fato da teoria provar não provar φ, não quer dizer que ela prova a negação. E aqui a gente vai ter que ter algum problema também. Agora, será que esse problema vai se manifestar só de um lado, como foi no caso anterior, que se manifestou só do lado esquerdo, ou seja, se manifestou quando a gente saiu da satisfatibilidade para chegar na probabilidade? Será que ele vai se manifestar do outro lado, quando a gente começa com a prova? Ou será que ele vai se manifestar nos dois? E aí dá uma pensadinha também no seguinte, olha, se tiver uma dessas linhas aqui que não dá para eu pular da de cima para de baixo, eu não consigo justificar, qual que é um contra-exemplo para ela? Quando que falharia? Qual é um tipo de teoria que falharia? Um tipo de teoria que falha isso, né? O fato de eu não demonstrar algo que também não demonstro a negação, a gente viu alguns exemplos. Axioma da escolha. O fato de eu não provar o axioma da escolha não quer dizer que eu provo a negação dele em Zef. Não provo nem ele nem a negação dele, é indecível. Aqui, qual que é a linha que está com treta? Tem um... Não vou entregar o jogo, né? Pode ser de um lado, pode ser do outro, pode ser dos dois. A única coisa que eu entrego tem um lado que... Tem pelo menos um lado que não funciona. Tem pelo menos um lado que a gente vai ter que arrumar. E aí, esse arrumar vai ser mexer na teoria, vai ser transformá-la numa teoria de Henk. Tá? Mas aí a gente percebe amanhã qual é o lado problemático e começamos a arrumar o modelo canônico. Seria excelente se o modelo canônico dado pelos termos já desse direitinho. Não deu, mas não tem problema. O jeito de arrumar é standard e a gente já vai aprender coisa de lógica, vai aprender coisa de sistema formal, arrumando isso, entendendo exatamente como fazer isso. Beleza? Excelente. E aí, professor, como é que foi o exame? Deu tudo certo? Deu. Na verdade, não saiu ainda o resultado, né? Eu fui no médico sexta. Se quiser preparar a gravação aí. Agora tem que esperar sair o resultado. Mas aparentemente está tudo bem, não estou sentindo nada. Aqui em casa, se eu quiser parar a gravação aí, que nós estamos conversando. Eu vou, né?